tá? Faz assim para mim então. Cumprimenta quem está do seu lado, fala: Deus te abençoe. Abençoa quem está perto de você, fala: Jesus te ama. Que bom que você veio. Só troca minha água aqui, Lele. Troca minha água. Tá. Pode se assentar, gente, pode ficar à vontade. Quero te convidar, enquanto você se acomoda, a abrir a palavra do Senhor, 1 Samuel 8. Samuel 8. Versão ARA, viu? RA. Pega água lá para mim. 1 Samuel 8. Todo mundo está com Bíblia aí? Se não trouxe, irmão, vai ter a Bíblia na televisão. É a ARA, RA. Versão RA. Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Atualizada. Conseguindo? Lá em cima, só selecionar ARA, as iniciais. Não, ARA, é. Calma aí, gente. O staff tá colaborando ali para botar na versão certa da Bíblia. Almeida Revista Atualizada. Achou? Amém. Achamos, irmão. Amém? Você pode abrir sua Bíblia, 1 Samuel 8. Eu quero falar hoje sobre a necessidade que nós temos de ter uma referência. A necessidade de termos um líder. Ou a necessidade de termos um rei. Amém? No decorrer da história de Israel, do povo de Deus, na antiga aliança, a gente sempre se depara na história com reis que reinaram sobre Israel. A gente tem exemplos de bons reis e exemplos de reis maus. Nós temos exemplos de pessoas boas que louvavam o nome do Senhor e, consequentemente, Deus abençoava a nação por causa do seu líder. E nós temos exemplos de pessoas ruins, onde o povo era levado à perdição, era levado à morte, ao cativeiro, porque o seu rei era mau. E a gente tem históricos de bons reis de Israel. Eu vou falar de um mais para frente. Pode ser essa aí mesmo, não preocupa não, pode ser. Pode ser essa aí, pronto. Obrigado, Vaz. Leva essa aqui, ó. Essa aí, beleza. E aí, gente, o legal da gente entender isso ajuda a entender um pouco o contexto que nós estamos vivendo hoje, porque o rei, na época, ele era como um representante da nação. Então, envolvia um pouco de política. Falar sobre rei de Israel envolve um pouco de política, não da mesma proporção, porque na época não era democracia, amém? Mas tinha uma referência, tinha um representante. E olha que legal, nós vamos passear aqui um pouco sobre 1 Samuel 8, e mais para frente a gente vai em alguns pontos da palavra de Deus. E eu espero que Jesus abra o seu entendimento essa noite, que você absorva e deixa guardadinho dentro do seu coração, escondido, essa mensagem, para que você possa sempre se lembrar dela. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: veja, estás velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel:
atende a voz do povo em tudo quanto te diz. Ou seja, escuta tudo quanto eles te falarem. Tudo que eles falarem, você escuta, Samuel. Pois não rejeitou a você, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também fazem com você. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Nós acabamos de ler aqui um extrato do que o povo de Deus é desde essa época. Eu não quero me reter somente ao povo de Deus da Bíblia, povo de Israel, mas sobretudo nós. Nós temos, irmão, às vezes a incrível capacidade de delegar funções. A igreja tem, às vezes, a incrível capacidade de dizer que um governante deve representar os seus interesses. E aqui eu quero ir muito além de Bolsonaro e Lula, tá? Porque amanhã nós vamos votar. Aqui eu quero ir muito além do que um representa e do que o outro representa e em quem você deve votar. Independente, irmão, em quem você for votar, independente em quem você está na cabeça para votar, deixa eu te falar uma coisa: não há ninguém melhor para representar o desejo do Senhor Deus do que a sua igreja. Não há ninguém mais perigoso para si mesmo do que a própria igreja que esquece da sua essência. Não há ninguém que possa trazer mais perigo para a igreja, irmão, do que ela mesma. Só você pode se sabotar. Só você pode se esquecer de quem você é e daquilo que você foi chamado para fazer. E sabe como a gente consegue traçar um paralelo? Porque muitas pessoas atrelam o resultado da eleição de amanhã como destino eterno da igreja. Mas independente do resultado de amanhã, irmão, Jesus continua reinando. E Ele continuará sendo o nosso rei. E a nossa palavra garante que Ele é o rei sobre todo rei. O seu trono está acima de todo trono. Então nós já quebramos o primeiro tabu. Não, irmão, nós não vamos morrer. E não é que não vão nos perseguir ou que não vão tentar nos calar. Não é isso. Não é que não vão tentar nos censurar, é que não vão conseguir. Porque a minha palavra diz que Jesus vai voltar. E diz que a segunda vida de Cristo, o evangelho será pregado em toda parte. Então, irmão, não tem como, eles podem tentar censurar, podem tentar calar, o evangelho vai ser pregado. Porque nada pode parar a mão do Senhor e o seu decreto. Então a gente não precisa se preocupar em ser calado, em ser morto, em ser perseguido, porque nada pode parar o Senhor. Servimos a uma causa bem maior do que nós mesmos.
essa lógica de sabotagem a igreja tem feito ao decorrer do tempo. O povo de Deus tem feito ao decorrer das histórias. Então a gente vê em 1 Samuel, bastante tempo aqui antes de Cristo, a gente vê lá no verso 19, teremos um rei sobre nós, verso 19, teremos um rei sobre nós. Samuel falou, olha, vocês vão clamar a Deus por causa do governante que você escolheu, e ele não vai atender vocês, porque vocês escolheram. E aí, Deus fala, atende, solenemente explica tudo o que o rei pode fazer contra eles. É claro que a dinâmica aqui não é a mesma para um presidente da nossa nação, mas é mais sobre o desejo do povo é o 19, joga no 19 para mim. 1 Samuel 8,19. O povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, o Senhor não vai nos atender. Esse não foi uma concordância com a negação que Samuel aplicou sobre eles. Falou, olha, quando vocês clamarem a Deus, Ele não vai atender vocês, por causa do governante que escolhestes. Não, mas pelo menos a gente vai ter um rei sobre nós. No verso 20, para que sejamos também como todas as nações, o nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. O princípio da iniquidade de Israel aqui, irmão, é achar que o rei deles que comprariam a guerra e sairia adiante deles. Não há nenhum representante governamental que possa representar melhor a igreja do que nós que estamos aqui. Você é o representante da igreja do Senhor Jesus na terra. É você que zela pelos interesses de Deus. É você que é responsável aqui, eu não vou tirar a sua responsabilidade, tá? Você é responsável você é responsável pela pregação do evangelho. Você é responsável pela grande comissão. Jesus não falou, eu vou instituir reis e eles irão e pregarão a minha palavra. Sabe o que a grande comissão diz? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um comando ao discípulo. Isso não é um comando a reis. Isso não é um comando a governantes. Isso não é um comando ao alto escalão da igreja na época. Isso não é um comando ao rei dos judeus, lá o mestre da sinagoga. Isso é um comando ao discípulo. O negócio é que a gente tem perdido o foco. E eu estou muito preocupado com uma igreja que perde o foco. A minha preocupação é a gente comprar as guerras erradas e lutar as guerras erradas. Quando a gente deveria estar focando em outra área. Não se preocupando em acabar o mundo. O mundo não vai acabar, irmão. Daqui 4 anos tem mais. Como também não é a resolução de todos os nossos problemas, se amanhã o candidato que você escolheu e que naturalmente a igreja está escolhendo, ganhar. E aí? Como é que vai ser sua vida segunda-feira? O que você vai fazer na segunda? Se o Bolsonaro ganhar, você vai sentar no seu sofá e falar, agora o futuro da igreja está garantido. A minha Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor. Então se o Bolsonaro ganhar amanhã, o que você vai fazer segunda? Você vai descansar? Você vai falar assim, não, está tudo bem, agora já acabou. Eu não preciso mais fazer força nenhuma, porque Bolsonaro já ganhou e já resolveu o problema da igreja. E se o Lula ganhar, você vai morrer na segunda-feira, irmão? E falar, agora não tem jeito mais, eu vou morrer. Meu Deus, vou embora, vou para o Japão. Não, sua vida continua. Porque a nossa confiança, ela não está em homens, ela não está em força, ela não está em nosso braço, ela não está em cavalos, em carros. Ela não está em coisas na terra que passam, irmão. Ela está no Senhor. O princípio da iniquidade de Israel é querer instituir um rei sobre eles, sendo o Senhor Deus o próprio rei deles. Calma aí, Israel, vocês não têm noção de que eu sou o rei de vocês? Não, a gente quer um rei físico, a gente quer um rei humano, a gente quer um rei para reinar sobre nós e lutar as nossas guerras aqui na terra. Vocês não precisam disso, porque vocês já carregam dentro de si tudo o que é necessário e suficiente para lutar e comprar as guerras da igreja. Não as guerras físicas, mas as espirituais.
Não há guerra sobre um partido, sobre uma ideologia, irmão, o pecado, a iniquidade vai continuar aumentando, esquece, vai continuar aumentando. Sabe o que a Bíblia fala sobre, no estudo escatológico da volta da segunda vinda de Cristo? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas ainda não é o fim. Por aumentar a iniquidade, vai aumentar, irmão, não vai contra a palavra não, a iniquidade vai aumentar, mas o segredo não é a gente tentar frear algo que vai acontecer, é a gente se preparar para que a gente não se contamine também, é a gente se posicionar e ter um senso de justiça dentro de nós, de falar, eu não vou me contaminar, eu não vou deixar que as estátuas de Baal ganhem meu coração, eu não vou me sujar com as iguarias do rei, não, eu vou me guardar. O problema, irmão, não é a iniquidade aumentar, porque vai, a Bíblia garante. O problema não é você lutar contra um partido, contra um governante, porque sai um entre o outro, pior. Sai um cara que é horrível, você faleceu, o Satanás, entra o Luciferuzão lá, Belzebu, meu amigo. E se ele sair, entra um pior. A iniquidade vai continuar aumentando. Não tem como frear isso. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode se posicionar e falar, eu posso não ter representante no governo, mas o meu governo, o meu reino, o reino que eu vou herdar, ele não está no plano terreno, ele não está aqui. A nossa guerra nunca foi contra carne e sangue, a gente sempre fala sobre isso, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Irmão, por que nós estamos comprando guerras inúteis? Por que a gente está focando tanto em guerras inúteis? Que daqui 4 anos vai passar, daqui 8 passa, acabou. As pessoas têm muita preocupação, ai meu Deus, se o Lula ganhar, deixa eu te falar, daqui 8 anos não tem Lula mais, irmão. Qual que vai ser o seu algoz? Já parou para pensar nisso? Se a guerra é contra o Lula, irmão, Lula daqui 4 anos tem 80 anos. Está quase chegando a idade da minha bisavó. Não faz mais nada, irmão. Só que, se a igreja, se nós como cristãos, não nos policiarmos, vai chegar um ponto em que a gente vai perder o foco. Vai chegar um ponto em que a gente sempre vai buscar um algoz. Vai chegar um ponto em que a gente vai sempre estar focado, quem é que vai estar trazendo perigo para a igreja agora? Irmão, ninguém traz perigo para a igreja do Senhor. Ninguém. Porque ela não é uma instituição formada por homens. O visível que você vê é apenas um ajuntamento, irmão, mas a igreja invisível, ela é firme e forte, onde Cristo é o cabeça. Então nada abala a igreja do Senhor. A própria Bíblia garante, é aquela Bíblia que é sola Escritura, a gente crê em tudo que está aqui. Ela é inspirada por Deus, do Gênesis 1 a Apocalipse 22, irmão. Essa Bíblia garante, as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. Não é o inferno que avança, se você acha que é a igreja que avança e as portas do inferno se dobram, caem diante da igreja que avança. É as portas do inferno que tem que se dobrar, porque o poder está conosco, o reino está conosco, o governo está conosco. Quem nos estabeleceu como sacerdote santo diante do Senhor foi o próprio Deus. Então a gente está se preocupando com coisa chula, com coisa que passa, com coisa que acaba. E é por isso que eu quero te confrontar essa noite. Como que você vai se portar segunda-feira? Independente do resultado, você vai... Se o Bolsonaro ganhar, você vai sentar e ficar de boa? Se o Lula ganhar, você vai desesperar e querer fugir para o próximo país mais perto que tiver? O que você vai fazer? Se o Bolsonaro ganhar, você vai perder de vista a guerra contra a iniquidade e a necessidade de proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo, porque existe um governante lá que representa a igreja? Não, porque a missão é sua, é nossa. Nós que somos igreja, é nossa missão. Olha bem, capítulo 8, verso 6. 1 Samuel 8, 6, olha. Quando o povo pediu um Deus, o profeta do Senhor falou, eu não me agradei dessas palavras.
essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. O profeta, ele estava chateado com o clamor de Israel. O profeta estava triste, porque Israel já tinha um rei e estava clamando por outro. Israel já tinha um representante e estava clamando por outro. Israel já tinha quem governasse sobre eles. Mas por um momento, eu não sei o que aconteceu, Israel começou a pensar: não, eu preciso de um governante. Eu preciso de uma pessoa forte, que lute as minhas guerras. E aí no verso 7, o Senhor diz a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, Samuel. Não tome essa dor sobre você, Samuel, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Para eu não reinar sobre ele. Quando a gente busca saídas para novos reis, para novos governos, para novas referências, para novos líderes em alguém que não é o Senhor Deus, irmão, Deus não divide glória. O que se passa na cabeça, Deus é o mesmo, tá? O que se passa na cabeça de Deus é: vocês estão pedindo aí um novo rei, vocês estão pedindo alguém para governar, mas eu entendi o que vocês estão querendo. Vocês estão querendo que ele governe para que eu não governe. Vocês estão querendo que o governante X assuma as responsabilidades que eu já assumi sobre você. Samuel, fique tranquilo, porque o povo não te rejeitou e rejeitou a Deus. Irmão, eu estou com muito medo de ter rejeitado a Deus. Eu tenho muito medo de rejeitar a Deus. Quando a gente fala sobre o Senhor Jesus, a gente não fala sobre um Deus que vem na terra como um trovão e destrói a nossa vida. Deus não vem, irmão, mais na terra e consome uma cidade por causa do pecado. Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz? Ele fica calado. E aí, como a gente não sabe o dia de amanhã, se hoje nós desagradarmos a Deus, você acha que você vai reinar e vai usufruir de algo que Ele preparou para você? Então eu tenho muito medo quando eu tento delegar o governo da minha vida e da minha causa a um governante diferente do Rei dos Reis. Tenho muito medo. Samuel, o povo não te rejeitou, rejeitou a mim, para eu não reinar sobre ele. Israel não te rejeitou. Israel não rejeitou a palavra dos pastores e dos profetas. Israel está rejeitando o próprio Deus, para que eu não reine sobre eles. Verso 8: segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Verso 9: agora, pois, atende a voz, porém adverte e explica qual será o direito que o rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Então percebe que o cerne da discussão, o cerne de tudo, a essência, é acreditarmos, termos a falsa impressão de que um governante terreno vai resolver o nosso problema. Eu não estou falando que você tem que votar no pior governante, não, tá? Eu sei em quem eu vou votar, só que eu não deposito a minha esperança nele. Eu sei em quem eu devo votar, eu sei quem vai representar, e geralmente lá no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, você vai encontrar como escolher um candidato. Ele te explica, é muito legal. Eu li isso hoje não, essa semana, e fala: você vai buscar um candidato por afinidade, você vota em quem te representa, você não vai votar em quem não te representa. Por quê? Isso aqui não me representa, eu não quero votar, tá certo? Lá no site do TSE explica tudo, irmão. Passa lá e lê antes de votar amanhã. E aí, qual que é o grande problema? Não é votar no candidato A e no B, não é votar no Bolsonaro ou no Lula. O problema é depositar a confiança que deveria estar no Senhor neles. É achar que eles vão resolver seu problema e o problema da igreja. Não vão. É achar que vai perseguir a igreja e vai destruir a igreja. Não vai. Esquece. Fica tranquilo. A igreja do Senhor, irmãos, eles podem fechar aquela porta lá, mas a igreja continua aberta. Eles podem derrubar esse templo, mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele escolheu o nosso coração para reinar.
É onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Meu amigo, se você estiver na sua casa, com a sua família, ali há uma igreja. Foi assim que a igreja começou. E se tiver que voltar, irmão, não tem problema não. A igreja já sobreviveu a coisas piores. Então eu não me preocupo. Não é que eu vote, mas eu não me preocupo. Não é o fim do mundo. Como também não é a resolução de todos os problemas do mundo, caso o candidato que a igreja está escolhendo ganhar. Porque aí a gente corre um sério risco de levantar um bezerro de ouro. E Deus não divide glória. O que é nossa responsabilidade é a nossa responsabilidade. A responsabilidade da igreja não é isenta, porque existe um governante bom. Porque o governante bom, ele conduz a nação, é verdade. Mas se ele se perder nos seus caminhos, como o rei Uzias, acho que é rei Uzias, na época do profeta Isaías, vê lá, Isaías 6. No ano em que morreu o rei, Uzias ou Urias? Uzias. Uzias foi um excelente rei, irmão. Ele estabeleceu relações comerciais para Israel, foi um rei justo diante do Senhor, mas no final da sua vida ele fez uma loucura lá e pegou lepra. Se lascou todo. Você acha que o povo pereceu por causa dele? Ele morreu. O povo continuou reto diante do Senhor. Era um rei bom que ficou mal. Era um rei bom que deu uma deslizada lá no final da vida, da carreira. Mas mesmo assim o Senhor ainda abençoava ele. Mesmo assim o Senhor ainda abençoava a nação. E aí a gente tem essa relação de um governante bom abençoa o povo, e um governante mau leva o povo à maldição. Só que é o povo que, nessa época, que era o povo que ia junto ao governante. Então, um governante não tinha, de certa forma, uma resistência que ficava e falava assim, eu vou ser aqui o povo santo de Deus, vou continuar adorando a Deus. O rei mau levantava um altar estranho, o povo tinha que adorar, ia adorar e se tornava aquilo. Mas no momento em que estamos hoje, na democracia, irmão, a gente não depende de presidente para falar se a gente tem que orar 3 vezes ao dia ou não. A gente já tem um rei que está acima de todos os reis. A gente já tem um governante que está acima de todos os governantes. A gente já contempla um trono que está acima de todo o trono. Eu não preciso de ouvir um presidente falar para eu orar, porque eu sei que eu tenho que orar. Eu não preciso de um presidente falar que nós temos que zelar pelos valores da família, do Senhor Deus, de honrar o Senhor Deus e da família, porque eu já tenho consciência que eu preciso fazer isso. Eu já tenho consciência. Eu não posso perder a minha identidade. Eu não posso achar que é o governante que representa a igreja. Não, é a igreja que está colocando o governante lá. É a igreja que define, que defende o governo. Não é o governante. Por isso que, desde sempre, nesse ministério, a gente nunca colocou prefeito, presidente, nem o que for, para chegar e fazer comício em cima desse altar. Por isso que eu saí parando de seguir um monte de gente no Instagram, irmão, que estava fazendo do altar do Senhor comício político. Dos dois lados, tá? Porque o altar do Senhor não é lugar disso. O altar do Senhor flui a palavra e o direcionamento, e se aquele político for tocado pelo Senhor Jesus e falar, eu vou dedicar a minha vida para representar isso aí, ele está representando a Bíblia, mas é a Bíblia que dá a diretriz, é a igreja que passa a diretriz. Não é o que ele falar, é lei não, irmão. A gente precisa pegar na Bíblia. Não é tudo que fala que é lei não, porque a nossa diretriz é a palavra do Senhor. E essa noite, irmão, é para a gente se atentar e acordar. Amanhã vai definir os próximos 4 anos, talvez os 8 economicamente falando, talvez os 14 anos, 12 anos, 20 anos economicamente. Mas amanhã é uma definição para os próximos 4, no sentido do comportamento da igreja.
como que você vai se portar? Você vai abandonar e deixar que uma aprovação de um governante, que aos nossos olhos é mau, seja suficiente para te desanimar do Evangelho? Ou você vai relaxar porque um governante que você acredita ser bom está entrando lá e você vai relaxar e falar, não, está tranquilo, agora o Brasil está em boas mãos, eu não preciso me preocupar mais com nada, porque já existe uma pessoa que se preocupa. O que você vai fazer? Qual que é o seu desejo? E eu quero te levar lá em Isaías 6 agora. Isaías 6. Olha que fantástico isso. No ano da morte do rei Uzias, como eu falei, um bom rei, estabeleceu excelentes relações comerciais para o povo de Israel. Depois você dá uma lida sobre o que o rei Uzias fez. Um excelente rei. No ano da morte do rei bom, no ano em que o rei bom não mais governaria sobre Israel, Isaías vai falar, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano da morte de um rei bom, no ano em que um rei bom não mais governaria fisicamente sobre Israel, engraçado, Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isso para nós quer dizer que, ainda que você perca um governante bom, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Ainda que o trono dos homens seja ocupado por uma pessoa ruim, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Ainda que a gente perca toda a esperança de um bom governante sobre a nossa nação, o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Deus continua sendo Deus, irmão. Ele continuará reinando, e a igreja continuará firme, a igreja invisível, o trigo, não o joio. E aqui a gente tem a diferenciação, porque o joio e o trigo parecem, a única coisa que muda é o que eles carregam. O trigo tem semente, o joio não. O trigo tem como frutificar, tem como prosperar, o joio não. E você só consegue diferenciar um do outro na colheita. Você só vai conseguir ver quem é joio e quem é trigo na colheita. Os ceifeiros já estão com a foice na mão, meu amigo. E o ceifeiro, que é o nosso Senhor Deus, que vem aqui para nos podar, vem aqui para colher, ele vai separar um a um quem é joio e quem é trigo, quem tem semente e quem não tem, quem é amigo dele e quem não é, quem aplica a sua esperança em um governante e quem aplica a sua esperança nele. Você entende a seriedade do que eu estou dizendo para você? Porque lá, volta de novo, vamos ler isso de novo, Isaías 6:1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime. São 2 características. Alto, eu acredito que a gente não precisa buscar definição, mas eu vou pegar sublime aqui. Sublime, o que apresenta inexcedível perfeição material, moral ou intelectual, elevado, superlativamente belo, esteticamente perfeito, grandioso. Algo sublime é algo que apresenta perfeição material, moral e intelectual. Então o Senhor está assentado e Ele é o Rei perfeito. Ele é aquele que não tem erro. É para Ele que devemos olhar.
É para Ele que devemos depositar nossa confiança. Porque Uzias era um bom governante, irmão, mas o Senhor era um governante melhor. Porque Davi era um bom governante, mas o Senhor Jesus é melhor. E esse alto sublime trono, as abas de suas vestes, só as abas das suas vestes enchiam o templo em que ele estava. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros. Clamavam uns para os outros: Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, eu não sirvo a um Deus que muda. Eu não sirvo a um Deus que era uma coisa no passado e hoje é outra. Eu sirvo a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se lá em Isaías, aproximadamente, eu acho que 700 anos antes de Cristo, a terra estava cheia da glória de Deus, eu creio que hoje está também. Se lá atrás, 700 anos antes de Cristo, Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, eu continuo acreditando que Ele ainda está lá. E que Ele não vai perder o seu trono para ninguém. E que a igreja que Ele instituiu sobre a terra também não vai. O templo físico pode fechar, irmão. O que não pode fechar é o templo imaterial. O que não pode fechar é o templo invisível, é a igreja invisível. Porque basta estar reunido 2 ou 3 em nome dEle, que ali Ele está. E nós não estamos falando de apenas uma pessoa que representa os interesses da Bíblia. Nós estamos falando do rei que está sentado no alto sublime trono. E eu quero te levar em Apocalipse, Apocalipse 19. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apocalipse 19, 16. Santo é o Senhor Deus, toda a terra está cheia da sua glória. (19, 16) não, 19, 9. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo, porém ele disse: vê, não faças isso, sou o conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Acabou, irmão. Acabou. O Senhor Jesus é o nosso Rei. Você não precisa de representante nenhum, quando o Rei dos Reis já é o seu. De novo, não é uma prerrogativa para você votar em quem não te representa. Não é uma prerrogativa para você votar em uma pessoa errada por causa de um motivinho aqui, um motivinho ali. Não. Eu vou votar e não vou anular o meu voto. É uma sensação de noção, de posição. O povo pediu um rei. Samuel ficou triste. Deus falou: fica tranquilo, porque eles estão rejeitando a mim, Samuel, para que eu não reine sobre eles. O problema não está em ter bons governantes. O problema está em a gente se esquecer quem a gente é. Deus não se preocupa, irmão, com pessoas ruins ou boas no governo. Deus se preocupa com uma igreja que se esquece da sua essência.
Deus está mais preocupado com o seu coração, com a sua mente, com as suas intenções, com aquilo que você espera, aquilo que você tem de expectativa, do que em quem você vai depositar o seu voto amanhã. Deus não está preocupado com isso. Ele quer saber como você vai agir na segunda-feira. Ele quer saber quem você vai ser na segunda-feira. Ele quer saber se sua esperança está em homens ou nele. Esperança está muito ligado em conhecer quem te fez uma promessa. Se eu tenho esperança que a minha esposa cumpra os votos que ela fez para mim no casamento, é porque eu confio e conheço ela. Se eu tenho esperança no meu Deus, se eu tenho esperança naquilo que Deus quer que eu faça, naquilo que Deus prometeu, se eu tenho confiança e esperança é porque eu conheço Ele. E é porque eu sei que Ele é poderoso e fiel para cumprir. Então eu não preciso ficar como lançado de um lado para o outro, como com ventos de doutrinas, se eu estou firme, confiante e conhecendo aquele que me fez uma promessa. Ter esperança está diretamente ligado em conhecer quem te prometeu. Ter esperança está diretamente ligado em conhecer aquele que diz, está na minha perna aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Devemos ter a esperança, irmãos, somente nele. Ele é a nossa esperança. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei que está acima de todo o trono. E Ele que está governando sobre o céu, sobre a terra. E um dia, todos hão de se dobrar. Os que estão na terra, embaixo da terra, estão nos céus, todo mundo vai dobrar ao nosso Rei, ao Rei dos Reis, que é Jesus. Que o Senhor Jesus te renove essa noite. Que você entenda, independente do que acontecer amanhã, irmão, nossa esperança não está em homens, nossa esperança está no Senhor, somente nele. Independente do que acontecer amanhã, irmão, abre Isaías 6 e vai ler. Viu o Senhor, no ano que morreu um rei bom, no ano que aconteceu uma tragédia política, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Às vezes a gente precisa passar por uns apertos para saber valorizar o nosso Senhor. Te falo a verdade. Às vezes a gente precisa ter a nossa expectativa frustrada para que o Senhor seja glorificado. Não estranhe se isso acontecer amanhã. Não questione a Deus. Não questione terceiros. Fica de boa, irmão. Leva uma vida leve. Sua vida não vai acabar. Porque o controle dela não está sobre as mãos de um governante. O controle dela está na mão do Deus Todo-Poderoso. O controle da sua casa, das suas finanças, não está na mão de um governante. O controle está na mão do Senhor Deus. É nele que a gente deve confiar. Deus quer resgatar a confiança da sua igreja nele. Por isso que eu peguei muita bronca com muita igreja, não a nossa. A nossa a gente tem claras preferências políticas, mas no final a gente se junta e ora. A gente não fica trazendo políticos para cima desse altar para falar que você vai ser levado ao inferno por causa de um governo. A gente não tem políticos que sobem nesse altar para falar que você tem que votar em fulano, porque senão você é do capeta. A gente não tem. Quem é daqui da igreja sabe. Porque a gente não se mistura. A gente sabe quem, a gente crê, a gente sabe em quem temos crido. Mas eu peguei uma bronca muito grande com algumas igrejas. Igrejas às vezes tradicionais, que não aceitam luzes, que não aceitam paredes pretas, mas aceitam músicas de comício seculares, porque está falando de um governante. E o pior de tudo, o que eu vejo, é a falta de noção dos próprios governantes que se dizem representar o povo de Deus, se envolver em situações como essa. Então talvez eles não representem tanto, talvez representa sim num ponto, mas não o suficiente para eu falar, é meu rei. Talvez represente em um ponto ou em outro, mas ele não substitui o Rei dos Reis que está morando dentro de mim. Talvez ele te represente num ponto, irmão, mas
falta o Espírito Santo para direcionar e falar isso é certo e isso é errado. Peguei muita bronca, foi muito triste. E aí, lendo essa passagem de Samuel, eu tive como que um conforto, um consolo de saber que, fique tranquilo, Rickson, eles não estão rejeitando a pregação dos pastores sinceros e honestos, eles estão rejeitando a mim, mas está tudo bem. O Senhor Jesus já foi rejeitado no passado e Ele não muda a sua essência por isso. Ele é o único que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que a gente o trate com indiferença e perca de vista a forma correta de adorar o nosso Deus, Ele continua fiel. Ainda que a gente se misture em comícios políticos e em esperança em homens, ainda que a gente falhe, Ele continua sendo o nosso Deus e continua fiel. E não volta atrás na sua promessa. A gente deveria aprender mais com o Senhor Jesus. A gente deveria aprender mais com Ele, saber que uma vez que lançamos uma palavra, uma vez que lançamos a mão ao arado, uma vez que começamos uma caminhada com Ele, a gente não pode olhar para trás. Porque essa ideia de inconstância, ela não tem nada a ver com o reino de Deus. Ou a gente é o que é, ou a gente simplesmente para de ser. Ou a gente é o que é, ou é melhor, irmão, do que escandalizar um dos pequeninos de Deus, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, se jogar no mar, se matar, do que escandalizar um dos pequeninos. Porque lá em Mateus, não precisa abrir não, lá em Mateus 25, Jesus reforça a nossa responsabilidade. Quando vier o Filho do Homem, Mateus 25, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, o Brasil vai ser também, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E aí Jesus, o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus reitera a importância de zelarmos pelos relacionamentos entre irmãos. Jesus reitera que quando você faz algo para o próximo, quando você serve o próximo, você acumula para si um galardão com ele. Ceder, fazer algo por alguém, irmão, é fazer para o Senhor. E aqui a gente entende a lógica do reino. Ei, as ovelhas, as minhas ovelhas amadas, aquelas que me deram de comer, aquelas que serviram, vem para o lado direito e venham desfrutar do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Está preparado, irmão, desde a fundação do mundo. Enquanto a gente luta por um reino terreno, o reino celestial está te esperando. E o Senhor há de preservar aqueles que vão perseverar até o fim, até que Ele venha. E aí, irmão, eu creio, se tem uma coisa que é decisiva nesses momentos agora, se existe uma coisa decisiva para o ambiente do Brasil, nesse ano, nessas eleições, para os próximos anos, é que o Senhor está com a mão na ceifa, e Ele vai começar a colheita.
é que o Senhor está pronto para dividir as nações. Se tem uma coisa que está decisiva neste ponto, é que Deus vai separar aquele que é daquele que não é. Deus vai separar o joio do trigo. Deus vai separar e vai levar vocês que acham que a salvação de vocês está depositada sobre um governante. As ovelhas sabem a voz do bom pastor, e elas virão à direita do bom pastor para reinar com ele. Elas virão à direita do rei e vão usufruir do reino que está preparado. Irmão, aqui não quer dizer nada a respeito de em quem você vota. O grande tema dessa mensagem, porque precisamos de um líder, porque precisamos de uma referência, é não ter a nossa referência e a nossa confiança em homens, mas ter a nossa referência naquele que desde a fundação do mundo já preparou um reino para que a gente more depois que a gente morrer. Não está em depositar a confiança em pessoas, em governos, em reinos, mas naquele que é sobre todo o reino, naquele que tem um trono acima de todo o trono, naquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. É sobre esperança e expectativa. E Deus sabe que o nosso fruto está diretamente ligado em quem temos expectativa. Se você acha que a guerra vai acabar na segunda-feira, irmão, relaxa que não vai não. Se você acha que a guerra vai ser vencida amanhã na segunda-feira, relaxa que não foi vencida. Independente de quem ganhar, eu estou pronto para continuar lutando pelo Evangelho. Independente de quem ganhar, eu estou pronto para continuar representando o nome do meu Deus, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, para sempre, até que Ele venha. Que Jesus te preserve em graça e te ajude a entender essas coisas. Permaneça constante. Não é só porque o Senhor tarda, não é porque Ele está demorando voltar que Ele está tardando. E não é porque Ele está tardando segundo o nosso tempo, porque quem estabeleceu o tempo foi o homem, né? A gente que separou dia e noite, 24 horas, a gente que fez isso. Não é porque o Senhor, na nossa marcação de tempo, está tardando, que Ele está tardando. Ele não tarda e Ele não falha, Ele virá. E no dia que Ele vir, irmão, Ele vai buscar as virgens prudentes, que estão com o azeite na botija preparado. Esse azeite você não busca no mercado, esse azeite você busca na oração e na confiança junto ao Espírito Santo. Que Jesus te preserve e que você entenda essas coisas espirituais, porque isso não é qualquer um que entende, nem é qualquer um que aceita. Que Jesus possa convencer o seu coração de se dobrar a essas coisas e rejeitar todo o reino terreno que te promete algo, porque nós já temos a promessa, irmão. Sabe o que Jesus vai falar lá nos evangelhos? Muitos virão em meu nome, muitos falarão eu sou o Cristo, mas não acredite neles. Muitos usarão da palavra como prerrogativa para tomada de decisão. Eu vi um grande líder de jovens, super influente no mundo evangélico brasileiro, e esse líder pega uma passagem que está no Antigo Testamento, que fala Jair, um tal de Jair, que reinou 22 anos sobre Israel. Quando eu vi isso, irmão, me deu nojo, me deu tristeza, de verdade. Eu até seguia ele, mas eu parei, porque é muito triste ver em um comício uma oportunidade tão grande de pregar uma mensagem como essa, de falar que o Senhor Jesus é o nosso Rei, e a pessoa usar a Bíblia para fazer piadinha. Isso é triste, mas vai ter. Então eu não fico preocupado, irmão, nessas coisas, mas me entristece.
Mas eu quero que Jesus preserve o seu coração, que você não compactue com essas coisas, porque nem tudo que reluz é ouro, e nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando do nosso Deus. O Deus de Israel, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele está assentado num trono perfeito, sem mancha, sem pecado, e Ele que há de reinar sobre nós. Rejeite todo rei terreno, irmão, o seu rei é Jesus. Você pode descansar nisso hoje? Você pode apaziguar seu coração hoje? Você pode descansar essa noite? Vai tranquilo amanhã, irmão. Volta tranquilo. Vota por afinidade. Vota sobre quem tem a proposta melhor para a nação. Vota em quem você acredita nas coisas que fala. Escolha bem o seu candidato. Mas não esqueça, quem reina é Jesus. Governos passarão, irmão, mas o seu Jesus não passará. Mais fácil confiar nele, não é? Não é? Cutuca o irmão que está do lado aí, ou então olha, se o irmão estiver sozinho, olha para o lado e fala assim, não é? Não é melhor confiar em Deus? Não é melhor confiar em Deus e descansar? Eu acho que é. Você pode ficar de pé um momento no seu lugar?